Olá, irmãos. Você já passou por alguma situação difícil, algum problema, alguma dificuldade que te fez desistir? Que aparentemente a melhor opção nessa situação era largar tudo, desistir, deixar tudo para trás? Eu quero refletir com os irmãos sobre o que a Bíblia nos fala sobre situações assim. O que a Bíblia nos deixa de exemplo. Vou fazer a leitura do texto de Atos 13, versículo 13. Atos 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João, a gente vê no título desse trecho, é João Marcos. O título do trecho é João Marcos volta para Jerusalém. Então, o que nós sabemos? Que João Marcos estava viajando com Paulo, com Barnabé e com outras pessoas nas suas viagens missionárias. E João Marcos, o texto não fala, mas provavelmente nas dificuldades, quando começaram a aparecer os problemas, as dificuldades dessas viagens, João Marcos desiste. Ele volta para Jerusalém e deixa os seus companheiros sozinhos em sua viagem, em sua missão. Ele abandona tudo. Ele encontra as dificuldades, os problemas e desiste de tudo. E a Bíblia nos ensina que desistir não é a melhor opção. Desistir não é a vontade de Deus para a nossa vida. Os problemas e as dificuldades, elas existem e elas são colocadas nas nossas vidas para que nós aprendamos a superá-las. Vamos ler o texto de Tiago 1, versículo de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É difícil a gente imaginar que nós devemos nos alegrar, nós devemos ficar felizes por passar dificuldades, provações, problemas. E a Bíblia diz isso. A gente tem que ser um louco, nós devemos ser loucos, devemos ser lunáticos que estamos passando por problemas e começamos a rir. Não é isso que a Bíblia quer dizer, não é isso que o livro de Tiago está nos dizendo. Vamos continuar. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, aqui está a explicação. Nós não devemos ser loucos que estamos sofrendo e rindo ao mesmo tempo. Mas nós devemos entender que as provações, elas aparecem nas nossas vidas para nos tornar pessoas perseverantes, para nos fortalecer, para nos ensinar como passar por dificuldades. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós aprendamos a lidar com as dificuldades. Da mesma forma que uma criança, ela começa a aprender a andar de bicicleta e ela cai, ela se machuca e às vezes ela vai até depois de se machucar, vai chorar, vai falar que não quer mais, mas ela tem que continuar e aos poucos ela vai melhorando, aprendendo mais, até chegar ao ponto de que ela não vai mais cair, não vai mais se machucar. Isso tem que ser presente nas nossas vidas. Nós temos que aprender a lidar com os problemas e as dificuldades. E isso não pode ser baseado nas nossas forças. Nós devemos buscar em Deus essa força para passar por essas dificuldades, por esses problemas. E o que Deus nos diz que essa não é a melhor opção. Desistir não é a melhor opção. Então nós devemos recomeçar. Quando nós passamos por um problema, desistimos, pecamos, erramos, se nós já caímos, vacilamos nessas dificuldades, nós devemos recomeçar. Isso é o que aconteceu com João Marcos. Mais para frente um pouquinho, no capítulo 15, os versículos 36 até o 41. 36 até o 41. 15, versículos 36 a 41.
Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos, agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, nós vemos na continuação da história que João Marcos ele volta atrás e ele vai viajar com Barnabé. Barnabé e Paulo se desentendem porque Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não quis, e aí eles se desentendem e cada um vai para o seu lado. Paulo segue com Silas e Barnabé segue viagem com João Marcos. E é importante nós sabermos que nós temos problemas, nós passamos por problemas, por dificuldades nas nossas vidas, possam ser problemas de saúde, problemas financeiros, de relacionamento, seja qual for. Quando nós erramos, nós devemos recomeçar. E foi isso que aconteceu com João Marcos. Ele desistiu, voltou para Jerusalém e provavelmente ele viu que essa não era a vontade de Deus e ele recomeçou. Ele voltou no seu propósito e ele recomeçou e foi viajar com Barnabé. Nós devemos corrigir os nossos erros, nós devemos corrigir as nossas atitudes erradas com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos buscar perdão, nós devemos pedir perdão com quem nós erramos, nós devemos aprender com os nossos erros, isso é extremamente importante. Nós não devemos aprender só com os nossos erros, mas também com os das pessoas ao nosso redor. Uma pessoa que erra constantemente na mesma coisa, ela não está sendo sábia, não está sendo inteligente, não está aprendendo com as situações. E nós devemos ser sábios, nós devemos aprender com as situações, com os erros ao nosso redor. E nós precisamos buscar ajuda também. Barnabé, ele estava ali, ele estava disposto a ajudar João Marcos. E ele ajudou o João Marcos, no recomeço, a recomeçar o seu propósito. Então nós devemos buscar pessoas que estão dispostas a nos ajudar. E principalmente pessoas que são mais experientes, mais vividas, que sabem como nos ajudar em situações específicas. E também pessoas que compartilham da nossa fé. Não adianta nós pedirmos ajuda sobre o nosso casamento para um ímpio que não tem a mesma visão de casamento, a mesma visão cristã de casamento que nós temos. E nós devemos lembrar também que nós não estamos sozinhos. Vamos ler o texto de Tiago, capítulo 1, versículo de 5 a 7. Tiago 1, versículo 5 a 7. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus está do nosso lado, para nos ajudar a passar pelas dificuldades. E Ele nos dá sabedoria para isso, para nós aprendermos a superar os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos pecados. Deus, Ele nos dá força, Ele está conosco. Deus estava com o povo hebreu no deserto. Deus esteve com os discípulos em forma de Jesus, né? Jesus, sendo Deus, Ele estava com os discípulos. E Deus, Ele está do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. E Ele é quem nos dá sabedoria e quem nos dá força para passarmos pelas dificuldades e pelos problemas. E por fim, o que nós também podemos tirar desse texto? Que nós devemos perdoar. Nós vemos o exemplo de Paulo, que ele não quis
que João Marcos voltasse para a viagem com eles. E nós vemos Barnabé, que pelo contrário, que aceitou e que queria que ele estivesse junto. Então nós vemos que nós devemos perdoar as pessoas. Primeiro, em primeiro lugar, porque nós fomos perdoados por Deus. Nós fomos perdoados de uma infinidade de pecados. Então isso o que são os nossos pecados, os nossos erros perante Deus, comparado com os erros de uma pessoa para conosco. Os nossos pecados para com Deus são infinitamente maiores, sejam em quantidade, sejam em peso, no que nós fazemos, no quanto nós ferimos a Deus, no quanto nós pecamos contra Deus. Então nós devemos perdoar porque nós somos perdoados. E nós devemos perdoar também porque nós pecamos constantemente contra as pessoas. E é irracional nós pedirmos perdão para alguém, mas nós não perdoarmos alguém que nos pede perdão. Então nós devemos perdoar, nós devemos ter empatia com as pessoas, tentar nos colocar no lugar delas, entender o que elas passam e sermos compassivos com elas. E para encerrar, Deus nos abençoa quando nós somos perseverantes, quando nós perseveramos nas nossas dificuldades. Vamos ler o texto de 2 Timóteo 4,11. 2 Timóteo 4, versículo 11. Esse é um texto de Paulo, uma carta de Paulo para Timóteo, e diz o seguinte: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, anos depois, Paulo diz para Timóteo levar Marcos. É o mesmo João Marcos, né? Levar até ele Marcos, porque Marcos era útil para ele no ministério. Então, muitas coisas aconteceram nesse tempo, onde eles trabalharam juntos, Paulo e João Marcos, e Marcos foi útil no ministério de Paulo. Marcos abençoou o ministério de Paulo e, consecutivamente, de outras pessoas, das pessoas que foram evangelizadas, que estavam com ele, que estavam viajando com ele. Então, Deus nos abençoa e nos utiliza no seu trabalho, na sua obra, quando nós perseveramos, quando nós superamos essas dificuldades. Isso não é essa não é uma devocional coaching, que eu acho que eu digo para os irmãos buscar fé, buscar força em si mesmo para superar os problemas, mas nós devemos buscar força em Cristo que nos deu a salvação. Foi Cristo que superou para nós a cruz, e nós devemos buscar força, fé, sabedoria em Cristo, em Deus, para superarmos os nossos problemas. E mais um exemplo de bênção com a superação é que João Marcos é o Marcos que escreveu o segundo evangelho, o evangelho de Marcos. É a mesma pessoa. Então ele não foi só ele que foi abençoado com a superação dessas dificuldades, desses problemas. Não foi só as pessoas que estavam ao redor dele naquelas viagens que foram abençoadas. Mas nós, hoje em dia, centenas de anos depois, fomos abençoados, porque nós temos um livro, um dos evangelhos escrito por ele. O relato de Jesus escrito por ele. Então, nós somos abençoados hoje em dia por isso. Então, Deus ele nos abençoa quando nós superamos as nossas dificuldades, buscando força, buscando sabedoria em Deus, para que nós sejamos fortes e perseverantes. Amém?